Telespectador da TV Prevê, o Enfoque Regional sente-se muito feliz por ter proporcionado ao telespectador bauruense de toda a região, do Centro-Oeste paulista e de todos os telespectadores que nos acompanham nas diversas plataformas. Muito obrigado a você, dos Estados Unidos, de Portugal, do Japão, do Paraguai, da Argentina, que nos assiste e sempre tem mandado e-mails e que realmente isso nos conforta, nos alegra, porque você acompanha uma programação genuinamente bauruense para o mundo. E nestes programas eu tenho procurado trazer nossos convidados que exercem lideranças nos seus diversos segmentos de trabalho. Nos segmentos políticos, nos segmentos culturais, nos segmentos esportivos, enfim. Tudo isso é motivo de integração de um canal de televisão com uma comunidade onde está atuando há um quarto de século. E neste programa eu tenho a honra de receber como nosso convidado, como meu entrevistado, o Dr. Cláudio Canata, que é juiz federal aqui em Bauru. Doutor Canata, muito obrigado por o senhor voltar à programação da TV Prevê, o senhor que já esteve uma vez aqui e retorna para podermos conversar sobre o Poder Judiciário Federal, sobre a atuação da Justiça Federal neste país. Seja muitíssimo bem-vindo à nossa programação, doutor Canata. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar desta programação jornalística de uma emissora genuinamente bauruense. Muito bom dia, Samuel. Muito bom dia, telespectadores da TV Prevê. É uma honra para mim também estar aqui e poder trazer, ter esta abertura dada para que nós possamos falar alguma coisa a respeito da Justiça Federal e especificamente do Juizado Especial Federal, que é a vara onde eu atuo aqui em Bauru já há cerca de 8 anos. Muito obrigado. Doutor Cláudio Canata, a Justiça Federal, ela no caso do Juizado Especial que o senhor atua, o que é que vem a ser esta vara especial? Os juizados especiais federais foram criados, Samuel e telespectadores, para atender um público específico. São causas de valor, cujo valor é até 60 salários mínimos, e são causas que seguem um rito diferente daquele rito comum que as outras demandas acolhem, tramitam. E nós temos no Juizado Especial Federal inúmeras causas, por exemplo, ações previdenciárias, ações em que se pleiteiam benefícios por incapacidade, aposentadorias, pensões. O Juizado Especial Federal também lida com ações tributárias, ações movidas contra a União. Por exemplo, ações de restituição de tributos pagos indevidamente, isenção de imposto de renda, ações relacionadas com anulação de um débito fiscal que a pessoa entende que não é devido. Nós temos também ações contra empresas públicas, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ações envolvendo danos materiais, danos morais sofridos pelas pessoas, contratos bancários, contratos de financiamento imobiliário, dos financiamentos concedidos pela Caixa. Nós temos também ações contra os Correios, eventualmente, por força de, digamos, extravio ou danificação de alguma encomenda, e várias outras demandas, sempre envolvendo a União, as suas autarquias, as suas empresas públicas, como é o caso da Caixa dos Correios, e também as fundações mantidas pela União. Mas tudo isso desde que o valor da causa, o valor pretendido pela parte autora,
não ultrapasse 60 salários mínimos. Caso ultrapasse este valor, ela terá duas alternativas. Ela poderá renunciar ao valor que exceder 60 salários mínimos na data do ajuizamento do pedido, ou então promover a demanda perante uma vara comum. E lá ela poderá requerer o pagamento de valores que sejam superiores a 60 salários mínimos. Então, cabe aí, né? A parte pode adotar uma ou outra destas alternativas. Ô, doutor Kanata, qual é a abrangência geográfica das cidades onde Bauru, por exemplo, exerce o seu comando com a Justiça Federal nesta juizado especial que nós temos? É a mesma área geográfica das demais funções aqui da Justiça Federal de Bauru? Não coincide exatamente, Samuel. Porque o número de juizados nem sempre onde existe um juizado existe uma vara federal. Mas no nosso caso aqui, o Juizado Especial Federal de Bauru tem jurisdição sobre 21 cidades, né? Nós temos aí Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Boracéia, Borebique aqui pertinho, né? Cabralha Paulista, temos também Lençóis, Agudos, Macatuba, Presidente Alves, Pederneiras, Pirajuí, até Ubirajara, né? Uru, que é mais perto lá de Lins. Enfim, são 21 cidades sobre as quais o juizado exerce a sua jurisdição. Então, as pessoas que moram nestas cidades e desejam acionar o juizado poderão fazê-lo em Bauru e até mesmo ajuizando as demandas por meio da internet. Na Justiça Estadual, doutor Cláudio Kanata, nós temos tido alguns casos em que não é necessária, por exemplo, a presença do advogado. São causas especiais que, por exemplo, tramitam aqui na vara do poupa-tempo. Eu pergunto, neste caso da Justiça Federal, do juizado especial, há necessidade de promover essas causas diante de um advogado como representante das partes? O Supremo Tribunal Federal, há vários anos, decidiu que não é necessário, também nos juizados especiais federais, a presença do advogado. Entretanto, Samuel, eu julgo que isso seja recomendável, porque a pessoa que vai pleitear, por exemplo, um benefício previdenciário, uma aposentadoria, um benefício por incapacidade ou uma pensão, ela nem sempre tem condições de colocar no papel aquilo que ela deseja. Então, é fundamental, eu entendo que é recomendável que ela procure um profissional da advocacia, alguém que tenha experiência naquela área específica, para que ele possa orientá-la melhor e até mesmo solicitar a ela a documentação adequada. Porque muitas vezes a pessoa não consegue trazer para o processo os documentos que são necessários para provar o seu direito. E o profissional da advocacia tem melhores condições de reunir isto, né? E de dar uma instrução melhor ao processo daquela pessoa. Então, eu julgo recomendável que ela contrate um profissional da advocacia. O senhor disse que geograficamente nós temos aí aproximadamente 25 cidades no Juizado Especial Federal aqui na nossa região. E isso representa em que termos de volume de ações que tramita nesta área judiciária, doutor? Porque a área realmente é bastante grande. Eu não sei se isso promove uma demanda grande de processos. Realmente, Samuel, a demanda é grande. Veja que neste ano de 2021,
Até aqui, por exemplo, até essa presente data, nós temos pouco mais de 3.000 ações novas que entraram em 2001. Então, para se ter uma ideia da demanda, veja bem, da inauguração do Juizado Especial Federal, que foi do final de 2012 até hoje, foram distribuídas mais de 43.000 ações somente no juizado. E foram proferidas aproximadamente 37.000 sentenças nesses processos, tá? Isso aí, mais ou menos 9 anos de existência do juizado, 8, 9 anos. E 37.000 sentenças, como eu disse. E hoje, em tramitação, né, em tramitação efetiva, nós temos aí 6.000 processos correndo apenas no juizado. Então, são números bem significativos que mostram, né, a magnitude desta demanda e como que as pessoas estão buscando o Juizado Especial Federal para que seus direitos sejam amparados. Realmente é uma demanda bastante elevada, né? Mas nós, lá com a colaboração do juiz que atua juntamente conosco, lá, doutor Danilo, e toda a nossa equipe, nós temos procurado, né? Apesar de vários percalços e impasses, fazer com que essas demandas tenham uma solução num tempo mais breve possível. São 2 juízes que atuam no Juizado Especial Federal aqui em Bauru, doutor? Sim, eu sou o titular e também o doutor Danilo Guerreiro de Moraes é o juiz substituto que também atua no Juizado Especial Federal. Um assunto que, pelo menos é que se sabe, é que nós tivemos, em função desta pandemia e do distanciamento existente entre aqueles interesses, até por conta das audiências remotas, na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, a pandemia exerceu alguma influência no volume de assuntos pertinentes ao juizado especial? Sem dúvida alguma, Samuel. Nós notamos um crescimento da demanda, um crescimento significativo da demanda por ocasião da pandemia. E houve também a coincidência de que no ano anterior, em 2019, foi promulgada a emenda constitucional número 103, que criou novos critérios para concessão de aposentadorias, né? Mexeu em vários pontos da lei previdenciária. Então, por conta disso, as pessoas procuraram se garantir, foram ao Poder Judiciário, não só por causa da pandemia, mas também para garantir os seus direitos ainda na égide da legislação antecedente à emenda constitucional número 103, que criou regras mais rigorosas, aí, como nós sabemos, para a concessão de aposentadorias. Então, houve sim, e a pandemia repercutiu também, isto tem que ser dito, no próprio andamento dos trabalhos, porque ficamos impossibilitados, por exemplo, de realizar as audiências. Há muitas demandas que dependem de prova a ser colhida em audiência, há muitas demandas que dependem também da realização de perícias médicas, como é o caso dos benefícios por incapacidade, do benefício assistencial devido ao idoso, ao deficiente. Então, estas demandas reclamam a realização de perícia médica e, embora tenhamos lá um gabinete próprio para a realização dessas perícias, os trabalhos ficaram parados durante vários meses. E isso, é claro, né, provoca uma demora no andamento do processo que nós já começamos a vencer agora, né, com a realização de audiências por meio virtual e mesmo presencial.
Então, sem dúvida, esta pandemia repercutiu nos trabalhos do Poder Judiciário, não apenas do Poder Judiciário Federal, mas de todos os órgãos desse poder. Doutor Canata, quais são os benefícios previdenciários mais solicitados no juizado especial? O que tem o maior número de incidências em que se recorre ao juizado especial? A maior incidência, Samuel e ouvintes, está nos chamados benefícios por incapacidade. Nós temos o auxílio-doença, que agora recebeu um novo nome, né? Com a emenda constitucional número 103. Agora não é mais auxílio-doença, agora é auxílio por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez também, invalidez é um termo um pouco forte, né? Ela mudou de nome para aposentadoria por incapacidade permanente. Essas duas demandas respondem por mais de 1/5 das ações que tramitam no Juizado Especial Federal. Normalmente são ações, como eu disse, que dependem de perícia, mas nós temos também lá, especialmente agora, muitas demandas visando aposentadorias, pensões, né? Ações relacionadas ao fundo de garantia de tempo de serviço, ações relacionadas a contratos habitacionais com financiamento pela Caixa Econômica Federal, mas o volume maior mesmo de demandas, né, 1/5 ou um pouco mais de 1/5 do movimento do juizado é composto destes benefícios por incapacidade, né? Embora o senhor tenha tocado no assunto de pessoas que se sentiram aí no dever de pleitear a proteção da antiga lei que regia o sistema previdenciário, depois dessa reforma, houve um aumento de conflitos de interesse, de pessoas que se julgam prejudicadas por aquilo que aconteceu, ou houve uma aceitação pacífica, sem muitas necessidades de demandas jurídicas? Não, o que nós sabemos é que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, vários pontos da emenda estão sendo questionados, né? Alega-se a inconstitucionalidade de alguns dispositivos desta emenda, mas ainda não existe nenhuma decisão a respeito. No nosso âmbito aqui, ainda não existe nenhuma discussão relacionada com essa alegada inconstitucionalidade. Entretanto, em muitas demandas aqui, as pessoas querem a obtenção da aposentadoria pelas regras anteriores à emenda constitucional número 103. Elas alegam que cumpriram a carência, que cumpriram o tempo de contribuição antes de novembro de 2019. Então, houve também uma corrida ao juizado buscando, né, houve várias demandas, um número significativo de pessoas que entendem que tinham direito à aposentadoria pelas regras anteriores à emenda 103. Então, eu vou até ponderar com o senhor o seguinte: o governo enviou um projeto para a reforma administrativa do Estado como um todo. E nesta reforma administrativa, contempla-se os direitos adquiridos anteriormente para toda a categoria. A nova legislação vai implicar para quem chegar agora no sistema. E isso, a mim me parece que vai criar uma jurisprudência exatamente nisso que o senhor está dizendo, de gente que não aceita esta mudança na vigência de um exercício e de um passado que estava contemplando alguns benefícios. E isso, então, pode gerar até uma discussão muito acentuada em função de aspectos legais dessa nova legislação previdenciária que foi votada e implementada no país como um todo. O que é que o senhor pensa disso? Sobre a reforma administrativa, claro que não temos ainda o
que efetivamente, né, será aprovado. É possível ter alguma ideia a respeito daquilo que vai passar, né, no Congresso, mas, sem dúvida alguma, você pontuou muito bem, isso vai ser objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, especialmente quando se mexe, né, em questões relacionadas à reforma administrativa. Eu até me lembro de várias reformas que foram produzidas no passado, em especial no governo Fernando Henrique Cardoso, e todas elas, depois também no governo Lula, né, com aquela emenda lá de 2003, a emenda número 47, e certamente tudo isso será levado ao STF. Podemos esperar aí um questionamento muito incisivo de todas essas questões, já que isso vai mexer, né, no funcionalismo e, em especial, no funcionalismo público federal, sem dúvida alguma. Eu queria que o senhor dissesse se nós tivemos muitos pedidos de auxílio emergencial através da Justiça. Sim, nós tivemos cerca de 830 processos de pessoas que não conseguiram habilitar o benefício do auxílio emergencial por meio daqueles canais, né, que foram abertos pela Caixa Econômica Federal, e mais de 800 pessoas ajuizaram demandas pleiteando o pagamento desse benefício. E uma coisa importante que eu devo até elogiar aqui é a conduta da Advocacia Geral da União, que em muitos casos, verificando que a pessoa efetivamente tinha direito ao benefício, ela peticionava nos autos, reconhecendo o direito daquela pessoa e abrindo mão de recursos, né, para que aqueles valores pudessem ser pagos sem mais delongas. Então, devo fazer esse registro aqui sobre essa atitude elogiável da Advocacia Geral da União. Doutor, como é que é avaliada uma pessoa que pleiteia a sua incapacidade temporária ou definitiva para ser contemplada com os benefícios da Previdência? Acontece muitas vezes de o benefício ser indeferido no INSS pelo fato de o perito médico do INSS entender que a pessoa não está incapacitada, seja temporariamente, seja definitivamente, né, ou permanentemente. Então, neste caso, nós designamos um perito médico judicial, um perito médico da confiança do juízo, cujo currículo foi devidamente analisado, cuja capacidade técnica foi avaliada. Este perito médico ele é habilitado e ele passa, então, a realizar as perícias para o Juizado Especial Federal. Há pouco tempo, nós fizemos uma espécie de edital e também divulgamos no jornal um chamado para que peritos médicos da região se habilitassem a trabalhar como peritos no Juizado Especial Federal, dada a carência desses profissionais. Há determinadas especialidades, Samuel, como a neurologia, por exemplo, e algumas outras, em que há uma carência desses peritos. Esses peritos têm os seus honorários médicos aí suportados pela própria Justiça Federal, mediante verbas do Tesouro Nacional, e eles atuam no juizado, né, recebendo estes honorários de acordo com a complexidade da matéria, de acordo com a questão que lhes é submetida. Então, são estes peritos que avaliam as pessoas que pleiteiam esses benefícios. Até porque há necessidade, quando se pleiteia a contestação de uma decisão de um perito
do próprio Instituto ter subsídios melhores para comprovar esta incapacidade. E claro que, independente daquilo que o perito judiciário for determinar, ele também poderá levar outras provas que possa tê-las eventualmente para justificar este seu pleito, tanto para aposentadoria ou por um pedido de contemplação providenciária parcial ou definitiva, não é, doutor? Sim. Aliás, você tocou num ponto muito importante, né? Eu estava falando agora há pouco sobre a carência. Nós ainda temos uma carência de peritos médicos em número suficiente para atender às demandas aqui do juizado. Então, seria muito interessante que peritos médicos procurassem o juizado por intermédio do e-mail da secretaria e se habilitassem, enviassem os seus currículos, entrassem na página do tribunal e também coloquem ali os seus dados, se habilitando como peritos. Agora, com relação a este ponto específico que você tocou, Samuel, é algo muito importante. Veja, uma pessoa que vai ser avaliada por um perito médico judicial, é muito importante que ela traga consigo, ou que ela apresente no processo, toda a documentação necessária a provar que está incapacitada. Não apenas um atestado médico ou outro, mas tudo aquilo de que ela dispuser. E a título de esclarecimento, o que eu posso informar aqui? A pessoa, todos nós, e existe uma lei estadual que trata disto, a Lei 10.241, de 1999, é uma lei aprovada aqui no estado de São Paulo, que garante a todas as pessoas o direito de acesso ao seu prontuário médico. Aliás, não apenas esta lei, existe uma resolução também do Conselho Federal de Medicina, uma resolução de 2018, e antes disto já era assim, que franqueia ao paciente o acesso a cópias do seu prontuário médico. E muitas vezes, Samuel, somente a partir dos dados contidos no prontuário médico é que o perito judicial terá condições de fazer uma avaliação completa. Daí a importância de se apresentar ao perito toda esta documentação. É fundamental isto. Porque, veja bem, a documentação vai demonstrar não apenas que a incapacidade existe, mas que ela que ela eclodiu ainda quando a pessoa era segurada da Previdência Social. Porque, infelizmente, o que acontece? Em muitos casos, a pessoa fica doente, para de trabalhar e para de contribuir. E aí a moléstia vai evoluindo. Só que a moléstia surgiu, a incapacidade se manifestou quando ela ainda era segurada da Previdência. E só se pode determinar este ponto, o exato momento do surgimento da incapacidade, com uma documentação que seja completa. Então é importante que se diga que as pessoas têm o direito de acesso aos seus prontuários médicos. Às vezes a pessoa está sendo tratada há anos num hospital público, enfim, e ela tem o direito de ter acesso a todas essas cópias. É algo que grande parte da população não sabe. Então já houve inúmeros casos em que só foi possível determinar o momento exato da eclosão da incapacidade à luz dessa documentação trazida pela parte. Então, é algo que as pessoas precisam saber. Doutor Cláudio Canata, eu quero agradecer imensamente a esses importantes esclarecimentos que o senhor vem prestar à opinião pública, ao nosso telespectador, sobre aquilo que faz o Juizado Especial Federal, mormente aqui em Bauru. Muito obrigado ao senhor por dispor deste tempo para prestar esses esclarecimentos aos nossos telespectadores.
Samuel, eu é quem agradeço pelo espaço cedido, agradeço a você, a TV Prevê, a todo o pessoal técnico aí que trabalha com você, né? E desejo estar aqui novamente, em outras oportunidades, se possível, para debatermos outros temas interessantes também, que certamente a comunidade, o público, né, precisa saber e conhecer a respeito do funcionamento do Poder Judiciário. Agradeço muito por esta oportunidade. Certamente foram muito relevantes os seus reesclarecimentos e nós o convidaremos tantas vezes quanto for necessário para que o senhor apresente ao telespectador o funcionamento do Juizado Especial Federal, mormente aqui de Bauru. Muito obrigado mais uma vez ao senhor. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.